Olá pessoal, mais uma vez vamos para a nossa aula 14 agora, que tratará sobre planos perpendiculares. Estamos aí já com essa aula, essa é a última aula essencialmente de conteúdo, né? A gente vai passar para as aplicações na próxima aula e assim encaminhar para o final do curso, tá bem? Na aula 14 vamos estudar planos perpendiculares, né? Tivemos uma aula dedicada a perpendicularismo de reta e plano. Aqui, né, vamos usar, claro, aqueles conceitos que a gente aprendeu na última aula, só que aqui é perpendicularidade de planos, dois planos, né, ou mais, perpendiculares entre si. Vamos definir o que seriam dois planos perpendiculares, tá bem? Bem, esses planos serão perpendiculares, né, quando acontece a seguinte situação, vamos detalhar aqui. Dois planos secantes aí, alfa e beta, tá bem? Olha, se são secantes segundo uma reta R, tá certo? Aí o que acontece? Por R, eu vou pegar o plano gama, que é perpendicular a R, tá bem? Já que gama corta R e R, né, é o que tem de comum entre alfa e beta, o gama também tem interseção com alfa e beta. O gama vai interceder o plano alfa segundo uma reta S, e vai interceder o plano beta segundo uma reta T, tá bom? É aqui onde está o grande detalhe. Quando é que eu vou falar que alfa e beta são perpendiculares? Quando as retas S e T forem perpendiculares, tá bom? Eu sei, né? É uma definição bem elaborada, são muitos critérios, mas reveja a explicação para digerir melhor esse conceito. A gente tem aqui uma observação a se fazer, tá bem? Perceba, gente. Já que são perpendiculares, alfa e beta, o que é que acontece? Alfa e beta são perpendiculares. Significa, né, que essas retas de interseção aqui, ó, S e T são perpendiculares. E esse plano gama aqui é perpendicular a R. Significa isso. Já que esse plano gama é perpendicular a R, então R é perpendicular a todas as retas de gama, em particular S e T. Então, a partir dessa perpendicularidade aqui, a gente tem, né, S perpendicular a T, isso aqui é da definição, tá bom? Já ganhamos essa aqui. E pelo comentário que eu fiz agora anteriormente, S, né, essa reta aqui, também é perpendicular a R por ser S uma reta de gama. Ou seja, o que aconteceu aqui? A gente construiu, né? Deduziu que S é perpendicular a R e perpendicular a T, que são duas retas de beta. Então, se a reta S é perpendicular a duas retas de beta, a gente conclui que essa reta S aqui ela é perpendicular ao plano beta. Tá bom? A mesma coisa eu posso fazer voltando o olhar agora para a reta T, pensamento análogo, né? Já que são perpendiculares, de cara S e T são perpendiculares, tá bem? E mais, R, né? R é perpendicular a gama, logo é perpendicular a todas as retas de gama, em particular a S e a T, né? Mais particular ainda, né? T é perpendicular aqui, ó, a R. Foi o que eu construí. A minha reta T ela é perpendicular a S e também é perpendicular a R, que são duas retas de gama. Logo, T é perpendicular a gama. O que foi que eu fiz aqui? Quando dois planos, né, alfa e beta são perpendiculares, uma consequência imediata é que um é perpendicular a uma reta do outro, né? É o que está demonstrado aqui. À luz disso, a gente consegue, né, construir uma condição necessária suficiente para que dois planos sejam considerados perpendiculares. Tá bem? Vamos lá. E a condição necessária suficiente é essa daqui. Dois planos alfa e beta vão ser perpendiculares se e somente se um deles possui uma reta perpendicular ao outro. Olha que interessante. Essa segunda parte a gente acabou de fazer, né? Então vamos fazer essa ida aqui. O que seria a ida, né? Se você considerar que alfa e beta são perpendiculares, a gente vai chegar à conclusão aqui. Um deles possui uma reta perpendicular ao outro. A gente acabou de fazer. Fez de um lado e fez do outro. Viu que o alfa possui uma reta que é perpendicular a beta. E o beta possui uma reta que é perpendicular a alfa. Está feito. Volta um slide
E essa ida está feita lá de duas formas, tá bem? No nosso comentário. Essa volta aqui, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma situação dessa aqui, ó. Vamos supor, né, dois planos secantes, onde um possui uma reta que é perpendicular ao outro. Vamos concluir que os dois são necessariamente perpendiculares, tá bem? Vamos lá, vamos construir a situação. Então, reciprocamente, vamos considerar alfa e beta aí dois planos secantes, tá aqui. E que R seja uma reta aí de alfa que é perpendicular a beta, está aqui. Então, a situação da hipótese de volta está descrita nesse desenho aí, tá bem? O que é que eu vou fazer? Como esses planos alfa e beta eles são secantes, né? Vamos chamar de T a interseção entre alfa e beta. Chamar de T, tá aí. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha, R aqui, né, é uma reta de alfa. E fatalmente aqui, como foi tomada, como ela é perpendicular a beta aqui, em particular, né, vamos adiantar essa informação, ela é perpendicular aqui a T, tá bem? Nesse ponto de encontro aqui, vamos tomar aqui uma reta S, tá bom? Que seja perpendicular a T no plano beta. Veja que isso aqui é geometria plana, tá, pessoal? Olha para o plano beta. Então, esse ponto aqui, ó, de interseção de R e beta, com a reta T, né, é um ponto de beta. Então, passando por esse ponto aqui de interseção, passa uma única reta S em beta que é perpendicular a T. Isso de geometria 1, tá bom? Então, como R é perpendicular a beta, tá bom? E T é uma reta de beta, a gente já fez esse comentário, R é em particular, né, perpendicular a T. Então, por esse ponto de interseção aí de R e T, no plano beta, a gente vai passar uma reta S, que é perpendicular a T em beta, né? Detalhe, essa reta ela é única, joia? Tá aqui a reta S. O que é que eu consegui aqui, né? Sim, aqui eu coloco o comentário que essa reta S, a existência e a unicidade dela está garantida pela geometria plana, tá bem? O que foi que eu consegui aqui, né, gente? Essa reta R e as retas S determinam um plano, tá bem? Aí veja, esse plano aqui que eu construí, baseado nas retas R e S, veja, R é perpendicular a T. E S também é perpendicular a T, tá bem? Dessa forma, T vai ser perpendicular a esse plano aqui. E mais, R e S são perpendiculares, por quê? Porque R é perpendicular ao plano beta, tá bom? E no caso, como consequência, R é perpendicular a todas as retas de beta, né? Ou seja, R em particular é perpendicular a S. Então, veja, isso aqui é a situação da definição, né, gente? Então, o plano determinado por R, né, é perpendicular à reta T, certo? Pois suas retas, né, suas duas retas, né, possui, aliás, duas retas perpendiculares. Né? Que retas são essas? S e T, então R é perpendicular a esse plano aqui em questão, tá bom? Já que possui duas retas perpendiculares a T. Então, por ser uma reta de beta, né? S é perpendicular a R, já comentei isso também, tá bom? Volta para entender essa frase, eu comentei. Então, com isso, você tem a definição satisfeita. O que foi que eu fiz aqui? Eu construí um plano beta que é perpendicular a interseção dos planos, tá bom? Esse plano corta alfa segundo uma reta R e beta segundo a reta S, e R e S são retas perpendiculares, então eu concluo que os planos alfa e beta são perpendiculares, essa é a definição, tá bom? Então isso é suficiente para demonstrar o teorema. No próximo teorema, vamos fazer o seguinte. Se você tiver dois planos, né, alfa e beta, que são perpendiculares, e R é uma reta, né, de alfa, tá, que é perpendicular à interseção da alfa e beta, então R é perpendicular a beta. Okay? Para demonstrar isso aqui, vamos usar a figura anterior, tá bem? Nessa figura está descrito o que a gente quer na hipótese e, consequentemente, na tese do teorema. É o seguinte, se você pegar dois planos perpendiculares, tá bem? De modo que uma reta R de alfa é perpendicular à interseção, né, desses planos T.
Então essa reta aqui, essa reta R, ela é fatalmente perpendicular à reta beta. Né? Veja que é um teorema carregado de obviedade, mas a gente precisa demonstrar, justificar. É rápido e fácil, veja só. É à luz do que a gente fez na demonstração anterior. Então vamos tomar aqui, ó, dois planos, alfa e beta perpendiculares, já está desenhando aqui, tá bem? E essa reta aqui, R, de alfa, que é perpendicular à interseção entre alfa e beta, que é a reta T. Então, tá aqui R, perpendicular a T, que é a interseção de alfa e beta. Tudo bem? Aqui em beta, no ponto de interseção, a gente vai traçar a reta S, tá bem? Que passa pelo ponto de interseção de R e T, que é esse pontinho aqui, ó. E é perpendicular a T. Está aqui, S perpendicular a T. Bem, como alfa e beta, né, são perpendiculares, o que acontece? R e S também são perpendiculares. Tá bem? Veja aqui, T, aqui, ó, T é perpendicular a R e T é perpendicular a S, né? Então, T é perpendicular ao plano formado por R e S, tá bom? Dessa forma, esse plano aqui, que vai ter R e S como interseções, respectivamente, de alfa e beta, ele é perpendicular aqui a T, né? É o que satisfaz a definição lá. E como esses planos são perpendiculares, R é perpendicular a S. Então, está aqui essa afirmação, né? E justificado. Bem, a gente conseguiu aqui, né? Que a reta R, gente, a reta R aqui, ó, ela é perpendicular a um par de retas de beta, né? Olha só, R foi tomada como sendo uma perpendicular de T, e por essa hipótese de perpendicularidade de alfa e beta, R é perpendicular a S. Então, R é perpendicular a duas retas de beta, então R é perpendicular ao plano beta, como a gente queria. Veja como foi tranquilo fazer essa demonstração. Tá joia? Olha que interessante. É que nesse teorema que a gente tomou uma reta R, né, em alfa especificamente, tá bom? Que é perpendicular a T, tá bem? Mas não é uma necessidade isso daqui, tá bom? Apesar de ser suficiente. Se eu tomasse aqui na realidade qualquer reta ortogonal a T, não precisava ser em alfa, né? Digamos aqui é uma reta R', que ela fosse apenas ortogonal a S, uma reversa aqui de T que fosse ortogonal, formasse um triângulo de 90 graus, né? Lembrando que ortogonal e perpendicular são diferentes, perpendicular precisa cruzar. O que eu faria? Dado uma reta ortogonal a T, eu escolheria qualquer ponto de T, né? Digamos esse ponto aqui, e passaria a única reta, né, de alfa, aqui, ó, que é paralela, única não, né? Seria um infinito, mas por esse ponto aqui, né? Esse ponto que eu fixasse aqui, passaria uma única reta que seria paralela a R, por esse ponto aqui. Então, passada essa a R', perdão. Então, passada essa reta R aqui, eu faria todo o procedimento tal qual está feito aqui, tá bom? Então, nesse teorema aqui, não tem que ser necessariamente essa reta R perpendicular a T. Não, basta que ela seja ortogonal a T dessa maneira, tá bem? Vamos ver um exemplo que ilustra esse teorema que a gente acabou de mostrar aqui, certo? Então, só para ilustrar, é rápido e fácil esse comentário aqui, vamos trazer dois exemplos para a gente aqui. Em um cubo, né, como esse aqui, cubo, a diagonal AC, ela é perpendicular a esse plano aqui, ó, esse plano, né, BFHD. Como é que a gente justifica isso? Veja só. Essa reta aqui, ó, pessoal, BF do plano em questão, desse plano diagonal aí, né? Ela é perpendicular a esse plano da base aqui, ó, ABCD. Claro, isso é um cubo, né? Então, essas arestas aqui todas formam 90 graus, é um cubo. Então, aqui é perpendicular. Por quê? Porque BF é perpendicular a BC e a AB, ou seja, BF é perpendicular a duas retas desse plano da base aqui. Então, é perpendicular ao plano da base. Vamos justificando as coisas dessa forma, tá bem? E também é perpendicular, né, em particular, a essa reta aqui, né, ó, BD. Então, veja que BF também, né, por consequência de ser perpendicular a essa base aqui, é perpendicular a BD.
joia? Que é, no caso, a reta de interseção dos planos também, ó. Veja que o plano BFHD intercepta ABC segundo essa reta BF aqui, tá joia? Aí como isso aqui é embaixo, né, no plano, é um quadrado, né? As diagonais de um quadrado, pessoal, eles se cruzam segundo o ângulo de 90 graus, né? Então, ó, isso aqui, ó, é perpendicular. É o que está escrito aí, tá joia? Então, pelo teorema anterior, tá a situação dada totalmente aqui, né? Esse plano BFH é perpendicular ao plano ABC, tá bem? E AC é uma reta que é perpendicular a BD, que é a interseção dos dois planos citados, tá bom? Então, AC, fatalmente, vai ser perpendicular ao plano aqui, ó, BFHD, como a gente estava tentando chegar na justificativa final, tá bom? Outro exemplozinho muito interessante é a construção, a obtenção de planos perpendiculares a partir de um plano e um ponto dado, certo? Então, ó, dado um ponto e um plano aí no espaço, dessa forma aqui, como é que eu construo, gente, um plano que passe pelo ponto A e seja perpendicular a esse plano aqui? É fácil. Olha, passando pelo ponto A, né? Passando pelo ponto A, existe uma única reta R que passa por A e é perpendicular ao plano em questão, tá bom? Então, tá escrito aí, ó, passando por A, passa uma única reta que é perpendicular ao plano dado. Então, tá aqui a reta em questão. Aí, o que é que eu faço? Qualquer plano que eu tomar contendo essa reta vai ser perpendicular. Por quê? À luz do teorema anterior. Veja, esse plano aqui, né? Ó, esse plano aqui, essa reta ela é perpendicular a esse plano de baixo. Em particular, é perpendicular a todas as retas desse plano aqui. E veja que esse plano intercede o de baixo aqui segundo essa reta. Tá bem? Então, essa reta aqui, ó, que você está tomando, ela é perpendicular à interseção desse plano aqui. Tá bem? Que, à luz do teorema anterior, força que esses planos aí, né, são perpendiculares. E pode ser esse plano aqui também. Pode ser esse. Veja que a gente tem infinitas possibilidades. Tá bem? Aí veja. O último teorema. Para a gente encerrar essa aula, né? Estamos cansados já, acredito. É o seguinte. Esse teorema aqui, ele especifica, né, mais a questão da construção de um plano numa situação dada. A gente viu que por um ponto a gente consegue infinitos planos que são perpendiculares a outro dado, né? Mas se você considerar R, né, como sendo uma reta não perpendicular a um plano alfa, então por essa reta vai passar um único plano que é perpendicular a alfa. Então se aumenta a dimensão, né? Agora considera uma reta e um plano, por essa reta passa um único plano que é perpendicular ao primeiro dado. Joia? Como é que a gente consegue isso aqui? Então vamos lá descrever essa hipótese. Vamos considerar aqui R uma reta que não seja perpendicular ao plano alfa dado, tá bom? Aqui, ó, tá aí a nossa... Peguei uma reta arbitrária, R, e um plano alfa. Vamos construir um plano beta aí, né, que seja único e perpendicular ao plano alfa. Joia? O que é que a gente faz? Vamos escolher aqui um ponto qualquer dessa reta. Ah, tá bem? Aí vamos lá. Por esse ponto aí, passa uma única reta que é perpendicular a alfa. Isso das aulas anteriores. Então, passando por A, existe uma única reta S que é perpendicular a alfa. Está aqui a minha reta S perpendicular a alfa passando pelo ponto A. Olha, essas retas S e R, gente, são concorrentes, tá bom? E elas não são iguais, né? Porque uma é perpendicular e a outra não. Então, elas determinam um único plano beta, tá bom? Então, R e S são concorrentes. Elas determinam um único plano beta. Tá aqui, tá joia? Aí, o que acontece? Que, por sua vez, né, possui uma reta que é perpendicular a alfa. Então, olha, veja só. Beta
possui uma reta que é perpendicular a alfa. Então, pelo teorema anterior, o que acontece? Alfa e beta, anterior não, né? Pelo teorema, eu acho que o primeiro teorema, né? Inclusive o exemplo anterior também é justificado pelo primeiro teorema. Eu falei anterior, mas é o primeiro teorema. A gente colocou um teorema intermediário lá, né? Então veja, alfa, né, é perpendicular a uma reta, né? Aqui de beta. Então os dois planos são perpendiculares. Então, portanto, pelo teorema anterior, que não é necessariamente anterior, tá bem? Você tem aí alfa e beta perpendiculares. A unicidade, né? Eu falei que o teorema fala que esse plano é único. Está na construção, tá bom? No momento em que beta é o único que passa por essas duas retas, então é o único que satisfaz a situação. E aí, a unicidade do plano beta é obtida aí no ato de sua construção. Joia? Então era isso que eu tinha para falar. Desculpe a aula longa e densa. As próximas aulas serão aplicações e seguiríamos aí para o final do curso. Foi um prazer, fiquem bem. Tchau, tchau.